Não sei o porquê que às vezes eu falo Lá sustenido, mas às vezes é Si bemol. Qual é a diferença? Por que eu às vezes é Ré sustenido e às vezes é Mi bemol? Ré sustenido é a mesma coisa que Mi bemol? É. Mas quando falar Ré sustenido, quando falar Mi bemol, como funciona essa regrinha? Vamos lá. Princípios enarmônicos é o nome desse assunto. E nada mais é do que lógica. Por que você usa Si bemol ao invés de Lá sustenido? Pela lógica. Mas por que em determinados momentos tem que falar Lá sustenido ao invés de Si bemol? Pela lógica. Pela lógica. Enarmônicos. Mas qual é a lógica? Vou te explicar agora. Vamos lá. O que você precisa para entender essa aula aqui? Primeiro de tudo, você precisa já ter entendido escala cromática, certo? E escala diatônica, que é a escala maior, natural. Você já entende de escala cromática e escala diatônica? Então, top. Fica aí. E de intervalos. Não entendo nem de intervalos, nem escala cromática, nem escala diatônica. Então, fica aí também, mas já saiba que às vezes você não vai entender direito. Beleza? Porque não tem como ensinar uma criança que não sabe contar até 10 fazer multiplicação de 5 vezes 20. Não tem como. Ela tem que aprender a contar primeiro. Beleza? Mesmo esquema. Você precisa aprender algumas coisas na ordem correta, porque senão é impossível aprender de verdade o bagulho. Princípios enarmônicos. O que é exatamente esses princípios enarmônicos? A grosso modo toda tonalidade tem que ter todas as notas. Toda tonalidade tem que ter todas as notas. E você não pode ter duas notas repetidas. Basicamente é isso. Não pode repetir nota. Por exemplo, você não pode ter um Fá e um Fá sustenido na mesma escala. Vai, Gu, mas Fá e Fá sustenido são notas diferentes. São notas diferentes, mas os dois é Fá. Então você está repetindo nota. Tem dois Fá, não pode. Entendeu? Gu, quem inventou isso? Cara, isso aqui é quando você vai estudar em faculdade de música. Quando você vai estudar música com partitura, ou seja, estudar do jeito mais sério, você vai. É isso. É isso. E a princípio, pode ser que isso pareça uma chatice. Ah, mano, tanto faz chamar de Si bemol, chamar Lá sustenido, não muda nada. Concordo com você até certo ponto. Chega um momento que a teoria vai ficando complexa, e aí, nesses momentos, por exemplo, falando para quem está dentro da comunidade, para quem está estudando harmonia pelo curso do HC, que é o curso de harmonia da comunidade, cara, quando você chega no nível ouro de harmonia, você percebe que os princípios enarmônicos, que antes eram uma chatice que não servia para nada, ajuda muito, facilita muito a vida. O fato de você não poder ter dois Fá ajuda muito, facilita muito entender o que é uma segunda aumentada, por exemplo. Onde aplicar uma escala menor melódica, por exemplo, vai ajudando, tá bom? Ou alterada e tudo mais. Vamos lá. Então, pega isso. Não pode repetir nota. E não pula nota. Não pode pular nota. Entendeu? Basicamente é isso. Vamos formar aqui a escala de Ré bemol. Vamos formar também a escala de Dó sustenido. Vamos formar também a escala de Mi bemol. E vamos formar a escala de Mi bemol menor. Legal? Vamos formar também a de Dó menor. Vai. Escala diatônica. Nada demais. Escala diatônica, se você conhece, né? Que você não conhece, você tem o primeiro grau, do primeiro pro segundo é um tom, do segundo pro terceiro, um. Terceiro pro quarto, meio. Quarto pro quinto, um. Quinto pro sexto, um. Sexto pro sétimo, um. Sétimo pro oitavo, meio. Ok? Então você tem escala de Ré bemol. Você tem o próprio Ré bemol como primeiro grau. Sobe um tom. Vai pra Mi bemol. Iria pra Ré sustenido, né? Iria. Mas daí você tá pulando o Mi.
e tá tendo 2 Ré. Pulando Mi não, né? Você tá tendo 2 Ré, tá ferindo um princípio, não pode repetir nota. Um tom de Mi bemol, você vai pra onde? Fá. Meio tom de Fá, você vai pra onde? Sol bemol. Um tom de Sol bemol, você vai pra onde? Lá bemol. Um tom de Lá bemol, você vai pra Si bemol. Um tom de Si bemol, você vai pra Dó bemol. É isso ou não é? Não é isso não, você vai pra Dó. Meio tom de Dó, você vai pra Ré bemol. Fechou? Essa escala tá correta. Por quê? Porque a gente tem todas as notas. A gente tem Dó, a gente tem Ré, a gente tem Mi, a gente tem Fá, a gente tem Sol, a gente tem Lá, a gente tem Si. Tem todas as notas. Não pode repetir. Vamos formar de Dó sustenido? É a mesma coisa. É a mesma coisa na prática. Na teoria não é. Dó sustenido, sobe um tom. Eu posso falar que se eu subir um tom de Dó sustenido é Mi bemol? Na prática vai ser. Mi bemol é Mi bemol ali na prática. Mas aí eu pulei o Ré. Não pode pular o Ré, tem que ter Ré. Então é Ré sustenido. Sacou? Vai ter um terceiro princípio aqui que tem a ver com intervalos. E aí vai facilitar mais a vida. Calma aí. Sobe um tom de Ré sustenido, você tem o quê? Fá. Sobe um tom de Ré sustenido. Mas daí você pulou o Mi. Não pode pular o Mi. E outra. Se é que é Fá, sobe meio tom do Fá. Você Fá sustenido. Mas daí tem 2 Fá, né? Não pode. Mas daí vai pra Sol bemol. Pois é, tá vendo que bagunçou? Bagunçou, velho. Pra não bagunçar, Mi sustenido aqui. Mi sustenido não existe. Existe. É o Fá. O Fá é o Mi sustenido. Você tem que entender que sustenido não é uma nota. Sustenido é uma nomenclatura que significa eu estou subindo meio tom da nota. Quando eu subo meio tom de Mi, eu tenho uma nota que se chama Fá. Sim, mas você não subiu o meu tom de Mi para chegar nela? Subi. Então ela é um Mi sustenido. Da mesma forma que o Lá sustenido é igual ao Si bemol, o Mi sustenido é igual ao Fá. Por que Si bemol é a mesma coisa que Lá sustenido? Porque o Si bemol tá. Quando eu subo meio tom de Lá, eu tenho Si bemol, não tenho? Tem. Então, se eu subir meio tom de Lá, é Lá sustenido, é o Lá subido. Meio tom. Entendeu? Vamos formar a escala de Sol sustenido agora. Aí você vai ver o bagulho ficar louco. Aí você vai ter então o quê? Mi sustenido. Sobe meio tom de Mi sustenido. Fago? Não, o Fá tá aqui. O Mi sustenido é o Fá. Então se você subir meio tom de Mi sustenido, que é Fá, é o quê? Fá sustenido. Aí por aí vai. Sol sustenido, Lá sustenido. Dó e Dó sustenido? Aí você pulou o Si, tá tendo 2 Dó. Si sustenido aqui. Meio tom de Si sustenido. Aqui você tem Dó, né? Enarmônico, Si sustenido, enarmônico de Dó. Dó sustenido. Meio tom depois de Si sustenido. Entendeu? Olha de Sol sustenido que insano. Vamos passar ligeiro bala. Você tem Lá sustenido. A gente tem Si sustenido, que é enarmônico de Dó. A gente tem o Dó sustenido. Dó não é D, Dó é C. Ré sustenido. Mi sustenido. Vamos lá. Aqui eu tenho que subir um tom de Ré sustenido. Se eu subo um tom de Ré sustenido, eu tenho Fá. Na prática. A gente já viu que não pode fazer isso, porque senão bagunça. Pulei o Mi. Então, na verdade, é um Mi sustenido, esse Fá. Agora eu tenho que subir um tom de Mi sustenido. Sobe um tom de Mi sustenido. É simples, é a mesma coisa que subir um tom de Fá. Que nota que vai dar? Sobe um tom de Fá, Sol. Beleza. Mas se eu colocar Sol aqui, eu estou repetindo nota. Porque o primeiro grau já é Sol sustenido. O primeiro que é o mesmo do último. Estou repetindo nota. Se eu colocar Fá sustenido, tá errado. Porque tá fora. Né? Eu vou estar subindo do 7º grau para o 8º, um tom. E agora? É Sol, que é enarmônico de Fá dobrado sustenido. Sim, existe. Sustenido dobrado é isso.
Fá dobrado sustenido? Que viadagem do caramba, Gu. Por que não põe logo que é sol? Pois é. Quando o caldo engrossa, essas regras facilitam a vida. Tá bom? Agora vamos à última questão dessa parada para deixar bem fácil. Vamos falar de intervalos. Espero que você já tenha um certo domínio de intervalos aí. Pelo menos uma noção. Porque senão você se lascou. O lado bom é que tem aula de intervalos aqui nesse canal. Pô, acredito que tem. É que eu não lembro exatamente. Mas deve ter. Será possível que eu nunca fiz uma aula de intervalos aqui? Acho que já. Os intervalos também têm que fazer sentido. É basicamente o seguinte. Vamos pegar as notas naturais, sem acidentes aqui. Qual é a segunda de Dó? A segunda de Dó é Ré. Por quê? Porque a primeira de Dó é Dó. Se a primeira de Dó é Dó, a segunda de Dó é aquela que vem depois do Dó. Porque a segunda é aquela que vem depois da primeira. Você concorda que a segunda vem depois da primeira? Por isso. Questão de lógica. Por isso que é Ré. Qual é a terça de Dó? De Dó. Se Dó é a referência, Dó é a primeira. Terça é igual a terceira. Qual é a terça de Dó? É aquela que vem 3 depois do Dó, sendo Dó a primeira. Então a terça de Dó é Mi. É a terceira. Qual é a terça de Ré? Terça de Ré. Se a terça de Ré é a referência, então Ré virou a primeira. Terça de Ré, então Ré é a primeira. A segunda de Ré é Mi. A terceira de Ré é Fá. Qual é a sétima de Dó? A sétima de Dó é Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a quinta de Fá? Quinta de Fá. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Quinta de Fá é Dó. Você precisa seguir essa lógica. Gu, faz demais. O que tem a ver com os princípios anarmônicos? Tem a ver com o seguinte. Quando eu falo segunda maior, eu estou falando de um intervalo que é um tom acima. Um tom acima é o que? Segunda maior. Ok? Qual é a segunda maior de Dó? Ré. Porque segunda maior é aquela que eu subo um tom da referência. Referência é Dó, segunda maior, Ré. Beleza. Qual é a segunda maior de Mi? Segunda maior de Mi? Fá? Não, porque de Mi para Fá eu tenho meio tom. E segunda maior significa um tom. Então é Fá sustenido. Fá sustenido ou Sol bemol? Fá sustenido ou Sol bemol? Quando chamar de Fá sustenido, quando chamar de Sol bemol? Fá sustenido. Por quê? Porque se eu quero segunda, é a segunda nota. Sol bemol, Sol é uma terceira nota, referenciando Mi. Então, Sol bemol seria uma terceira diminuta, que nem existe. Entendeu? Então, quando a referência é Mi, você tem que chamar de Fá sustenido a segunda maior, nunca de Sol bemol. Escala de Mi nunca vai ter Sol bemol. Questão de lógica. É a lógica. Sacou? Qual é a quinta diminuta de Dó? Quinta diminuta. Quinta diminuta, você sabe que é um intervalo. É o trítono, que está 3 tons acima. Se eu subir 3 tons acima de Dó, eu tenho o quê? Aqui eu subi um tom, aqui eu subi mais um. Agora eu tenho que subir mais um, vai para Fá sustenido. Porque daqui para cá eu tenho meio. Então, subindo mais um, vai para Fá sustenido. Tá correto eu falar
Que a quinta diminuta é Fá sustenido? Não, porque eu quero a quinta diminuta. É 5. Quinta é igual a 5 notas. Então é Sol bemol. Quinta diminuta é Sol bemol. Fá sustenido seria uma quarta aumentada. Questão de lógica. Entendeu? E qual é a terça maior de Ré? Terça maior, a gente sabe que é o intervalo que a gente sobe 2 tons. Se eu subir 2 tons de Ré, vai para Fá sustenido. Terça maior de Ré é Fá sustenido. É Fá sustenido ou é Sol bemol? Fá sustenido, porque Sol bemol seria uma quarta diminuta. Questão de lógica. Entendeu? Espero que tenha esclarecido. Se você quiser dominar tudo mesmo de teoria musical aplicada para guitarra, mas não apenas isso, mas também de técnica, de timbre, até de criatividade, de percepção, de ouvido, de improviso. Se você quiser chegar num nível realmente profissional na guitarra, recomendo você dar uma olhada nessa forma de estudar aqui desse QR Code. Eu vou te mostrar um jeito de estudar diferente de tudo. E aí você vai ver se serve pra você. Fechou? Dá o like. Tamo junto, é só o começo. E se inscreve no canal. E pega no meu. Nada. Tamo junto, é só o começo. Desculpa por esse final horrível. É nóis.